Pois é, pessoal. Então vamos lá, vamos para a nossa palestra de hoje. E olha só, cinco passos para você se tornar um líder inesquecível. É isso mesmo. Afinal de contas, líderes medíocres adoram cargos de liderança e líderes extraordinários adoram pessoas. E nós vamos falar sobre isso aqui, porque gostar de gente faz parte de uma liderança estratégica, faz parte de uma liderança extraordinária. Então, na nossa palestra de hoje, eu quero conversar com vocês exclusivamente sobre este tema. Um tema que vocês com certeza já pensaram ou já analisaram em algum momento da vida de vocês, da vida profissional, em algum momento da vida acadêmica, e hoje nós vamos tratá-lo de uma maneira um pouco mais pesquisadora e um pouco mais estratégica, tá certo, pessoal? 5 passos para se tornar um líder inesquecível. Eu quero começar dizendo para vocês justamente isso. Líderes que estudam liderança alcançam resultados mais rápido. Primeiro, parabéns por vocês estarem aqui, vocês que são líderes de equipe, vocês que lideram suas famílias, vocês que lideram as suas empresas, lideram o seu negócio, não é, seu departamento, sua área de trabalho. Então vocês são líderes que realmente merecem meu respeito, até porque, como eu sempre digo nas palestras, nos workshops, seminários, líderes que estudam liderança alcançam resultados mais rápido. Qual o problema hoje? É que muitos líderes estudam de tudo que vocês puderem imaginar. Existem líderes que estudam ferramentas coach, estudam gestão de pessoas, fazem MBA, fazem especialização, fazem pós-graduações das mais diversas, estudam diversos cursos, diversas estratégias e ferramentas, menos liderança. Menos liderança. Liderança para com ele, para com a equipe, para com a família, enfim, liderança para com todos. Líderes que estudam liderança precisam alcançar resultados mais rápido. Agora, não é resultado a qualquer custo. É resultado respeitando as pessoas e resultado, com certeza, deixando um legado e se tornando inesquecível. Então, parabéns se você estuda liderança, se você está aqui nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, não sei que horas você está vendo esse vídeo, através da live, através do vídeo que ficou postado, não sei, mas vocês são privilegiados, porque a grande massa de líderes hoje, principalmente no Brasil, estudam de tudo, menos liderança. É como um engenheiro que não estuda engenharia, dentista que não estuda odontologia, pediatra que não estuda as crianças, não é? Pintor que não estuda nada sobre pintura, líderes que não estudam liderança. Então, parabéns pela iniciativa de todos vocês aqui. E aqui eu quero para vocês alguns retratos de uma liderança doente que nós somos prova hoje no ambiente público, no ambiente privado, no ambiente acadêmico, uma liderança muitas vezes com alguns problemas, e eu trago aqui para vocês 6 desses problemas que nós verificamos no dia a dia dos líderes. Eu que sou líder também passo por situações como essa, já passei por situações como essa com as minhas equipes e como liderado também. Como primeira coisa, o autoritarismo de uma maneira muito positiva. O autoritarismo de uma maneira positiva. Por quê? Porque tem muito. Então, no ambiente hoje corporativo principalmente, nós ainda estamos vendo cenários de líderes que utilizam do autoritarismo para liderar, fazendo o jogo entre poder e influência, e exercendo mais poder pela autoridade, pelo autoritarismo do que propriamente pela sua autoridade, pela sua influência. Centralização. Estamos vendo um cenário de muitos líderes que centralizam poderes, líderes que não delegam, líderes que têm receio de compartilhar informações e de até mesmo compartilhar atividades com suas equipes por conta da centralização. Vemos um cenário muitas vezes em alguns ambientes de lideranças manipuladoras, não é? Lideranças que usam as pessoas para ter cargos, usam as pessoas para obter vantagens, não é verdade? Usam as pessoas para obter um cenário
de lucro, não é? De alguma forma. Então, lucro intelectual, lucro pessoal, lucro financeiro, e isso faz com que o ambiente de manipulação fique presente nas organizações. Líderes egoístas, não é? No sentido de pensar apenas em si, de pensar apenas no seu próprio umbigo, no seu próprio interesse. Temos também um cenário de líderes medrosos, que tem medo de perder seu cargo, medo de perder a sua vaga, medo de perder o seu status, não é? Medo de perder aí a sua posição, e aí toma muitas vezes atitudes egoístas, centralizadoras, autoritárias, de manipulação, e assim vai. E também líderes invejosos, por que não? Muitas vezes existem líderes nas organizações onde por questões de inveja propriamente dita, um sentimento ruim, um sentimento péssimo, mas existe isso também dentro do ambiente corporativo, e esses 6 são itens que a gente tem visto e vivido na prática dentro dos ambientes acadêmicos, dos ambientes corporativos, dos ambientes públicos, e de uma maneira geral esse é um cenário de uma liderança doente, é um retrato que faz mal a todo mundo. E quais são as causas desta liderança doente? Por que, palestrante Zé Rodrigo? Por que tem acontecido esse cenário de doença dentro da liderança com aqueles 6 pontos que nós falamos? Primeiro, o desejo de se manter no cargo, não é? A política da empresa também está como causa. Muitas empresas têm uma política voltada para uma competição interna muito forte, e essa política, essa visão, esses valores faz com que os líderes, não é? Eles tomem posicionamentos muitas vezes inadequados e que prejudica as suas equipes, e que prejudica as pessoas. Então, se manter no cargo, fazer uma política realmente de competição interna, faz parte das causas que geram aqueles líderes doentes, daquela forma como a gente havia falado. Então, desejo por status. Muitos líderes têm um desejo demasiado por status, não é verdade? E aí faz com que outros sentimentos psicológicos e de desejo de poder, como está o item 5 aqui, floresça, e esse desejo de poder, ele floresça de uma maneira que gere egoísmo, centralização e todos os detalhes que a gente já viu anteriormente. E é claro, aquela ansiedade e o desejo de destaque, né? Então, desejo de status, desejo de poder, desejo de destaque são causas daquela liderança doente que nós vimos anteriormente. Então, isso tudo, pessoal, isso tudo aqui é um cenário realista. É um cenário que, visitando empresas, fazendo palestras, conversando com equipes, falando inclusive com líderes, com gestores de RH, todos os dias a gente tem observado esse cenário. E eu observo que as equipes hoje, elas estão cansadas. Muitas equipes nas empresas, elas têm um sentimento que eu resumo como um sentimento de cansaço. Como assim, Zé Rodrigo? Sentimento de cansaço. É cansaço, por quê? Porque esses sentimentos doentios, não é, que os líderes têm e que as equipes também têm, em sua parte, né, gera estresse emocional, gera cansaço psicossomático, gera desinteresse pela empresa, desinteresse por crescimento, e aí a gente vê hoje muitas equipes, por conta dessa liderança doente, não é, estarem aí cansadas de correrem atrás e darem murro em ponta de faca, né? Dar murro em ponta de faca. Então, esse é um cenário onde, infelizmente, o mundo corporativo, o mundo das instituições públicas e também o mundo das instituições acadêmicas e religiosas também vive. Esse é um cenário totalmente realista. Mas, hoje nós vamos falar sobre 5 passos para se tornar um líder inesquecível. Pois é. E qual é o primeiro passo que eu quero que você anote aí no seu caderno, na sua caderneta, no seu celular, aí no seu WhatsApp, onde você queira, não é? Conversando com equipes nas empresas, conversando também com líderes e gestores, nós temos visto um cenário onde a humanidade está extremamente
em escassez. Como assim, Zé? Humanidade em escassez? Pois é. De cada 10 pessoas em equipes hoje nas empresas, 8 pessoas dizem que está faltando humanidade, ou seja, o RH ser mais humano, ou os gestores serem mais humanos, ou até mesmo os colegas de trabalho serem mais humanos entre si. Então está faltando mais sentimento, está faltando mais esse senso de humanidade, não é? Saber que por trás de um profissional, por trás de um crachá, por trás de uma matrícula, por trás de um slogan, tem uma pessoa, tem um ser humano. Então, que tem necessidades, que tem ansiedades, que tem carências, que também tem as suas habilidades, que tem talentos, sua vocação, mas que é um ser humano, né? E que precisa de atenção, que precisa de foco, que precisa de cuidado. Então a gente percebe hoje, na grande maioria das organizações, que as pessoas têm essa necessidade de um ambiente mais humano dentro das corporações. Então, se você quer ser um líder, não é, inesquecível para as pessoas, inesquecível para a sua equipe, inesquecível para a sua família, inesquecido aí para todo mundo que está ao seu redor, procure entender as pessoas como elas são, procure entender as pessoas com a alma que elas têm e procure, claro, ser mais sensível às realidades humanas da sua equipe. Então, fica essa orientação de um passo muito importante para se formar um líder inesquecível. Eu costumo lembrar de um momento em que eu vivi em uma determinada empresa, alguns anos atrás, que foi o exemplo disso, muito claro. Graças a Deus foi um exemplo positivo. Eu trabalhei numa empresa onde, em determinado momento, eu perdi a minha casa, né? A minha casa pegou fogo. Houve um incêndio entre os vizinhos e a minha casa estava lá no meio, né? E pegou fogo, perdi tudo. Ficou só eu e minha mãe com a roupa do corpo. Graças a Deus que nós não estávamos em casa. Mas perdemos tudo de material aí que nós tínhamos de material. E comuniquei à empresa que isso tinha acontecido. A empresa fez uma campanha interna onde alguns colegas de trabalho fizeram doações e entre as doações em dinheiro e as doações materiais, eu consegui, graças ao carinho, ao calor humano dos meus colegas, dos meus gestores, do departamento de RH das pessoas, reconstruir a minha casa com o dinheiro que foi levantado e ainda quase que mobiliar a casa 100% com os móveis que eu ganhei entre novos e doados por colegas da empresa e pelos gestores. Uma palavra que um gestor meu deu foi fantástica. Um dos diretores da empresa chegou para mim e disse: Zé, conte comigo, fique à vontade para você ficar afastado quanto tempo você precisar para organizar a sua vida. E aí eu não quis, voltei ao trabalho prontamente e fiquei naquela empresa 6 anos. Foi logo no começo, quando eu fui contratado, isso que aconteceu. E eu fui completamente abraçado por aquela empresa e graças a Deus que eu tive ali pessoas que tiveram esse senso humano e é um tipo de coisa que a minha liderança fez que eu não esqueço mais. Então aqueles gestores, o departamento de RH e os meus colegas se tornaram inesquecíveis para mim. Então, quer ser um líder inesquecível? Seja mais humano. Segundo passo para se tornar um líder inesquecível para as pessoas: ensine e treine. Líderes que são fantásticos ensinam e treinam, não apenas mandam. Se você gosta de ensinar, você tem tudo para ser um líder extraordinário. E se você sabe informações relevantes para o trabalho, não tenha medo de ensinar e treinar as pessoas. Não apenas a sua equipe, mas as pessoas que você convive com elas. Tenha uma alma de professor, tenha uma essência de educador e você vai ver a sua liderança virar uma liderança realmente inesquecível. Então,
eu lembro que quando eu estagiava, eu comecei a treinar os meus colegas estagiários que eles entravam na empresa. Eu comecei a treinar todos os estagiários novatos que entravam na empresa, eu comecei a ensinar. Ao invés de me afastar deles com medo de perder a vaga também para eles, muitos estagiários têm esse medinho, né? Eu comecei a ensinar o que eu já fazia, porque eu era mais antigo. Comecei a treinar os estagiários mais antigos. E eu passei um ano treinando meus colegas estagiários e eu como estagiário. Naquela época, isso há muitos anos atrás, eu peguei esse princípio de ensino e de treino e compartilhei com os meus parceiros. Quando eu fui contratado, eu continuei ensinando e treinando os meus colegas. Daí então, quando eu fui promovido a supervisor de equipe, eu fui promovido para o cargo de supervisor instrutor. Por que eu fui promovido para o cargo naquela época de supervisor instrutor? Porque eu fui destaque nessa área de ensino e de treino. Então, nunca tenha medo de passar informação. Nunca tenha medo de ensinar alguma coisa a alguém. Nunca tenha medo de ser um coach, de ser um treinador de alguém. Porque independente de onde você esteja, você vai crescer com isso. Se você é um estagiário, você vai crescer. Se você é um membro de equipe, você vai crescer. Se você quer ser promovido, você vai crescer. Então, as pessoas gostam de gente que ensinam com carinho, com amor, que treinam os outros. Então, um líder extraordinário, um líder inesquecível, que fica na mente das pessoas por muitos e muitos anos, ele é um líder realmente que é treinador e um líder educador, que ele tem uma alma de professor. Ok, gente? E eu tenho colegas até hoje que me ligam 15, 20 anos depois e que me dizem pelo WhatsApp, pelo Facebook, frases que eu dizia na época que eu treinava eles, que eu ensinava eles. Então, como é bom você passar para frente aquilo que você sabe. Então, líder, seja um líder que ensina, seja um líder que treina as pessoas. Um outro passo muito importante é ouvir bem a sua equipe. Nós temos visto nas palestras, temos visto aí nos workshops, nos vídeos, nas visitas que nós fazemos às empresas, essa carência, essa necessidade de aprimorarmos mais o desejo de ouvir as pessoas, não é? O desejo de perceber as pessoas, de captar as suas necessidades. Ouvir bem não é apenas ouvir. Ouvir bem é ouvir com sensibilidade. Ouvir bem é ouvir com sentimento, é ouvir com atenção, é ouvir com foco, é ouvir olho no olho, é ouvir realmente considerando aquilo que o outro está falando, principalmente as pessoas que trabalham com você e as pessoas que fazem parte das suas equipes. Então, é muitíssimo importante eu e você constantemente na nossa família, no nosso lar, com a nossa esposa, nosso marido, filhos, filhas, parentes, amigos, nós sermos pessoas ouvintes, porque quando a gente ouve bem, a gente fala melhor. Quando a gente ouve bem, a gente ensina melhor. Quando a gente ouve bem, a gente treina melhor as pessoas. E quando a gente ouve bem, as pessoas levam a gente a sério. Quer que a sua equipe leve você a sério? Ouça bem a sua equipe. Leve ela em consideração. No mundo inteiro hoje, estatísticas comprovam que no âmbito das relações humanas, o sentimento que mais está escasso é o sentimento de ouvir o outro, perceber o outro, de realmente dar importância ao que o outro é, para que realmente você consiga resultados extraordinários com as pessoas, com seus projetos, com seus sonhos e principalmente, é claro, com você mesmo, ok? Ouça bem para se tornar um líder inesquecível. Uma outra coisa muito importante dentro desses 5 passos extraordinários aqui é: tenha uma mente blindada. Tenha uma mente blindada. Eu quero
trazer a sua atenção aqui a esse tópico, porque é um tópico extremamente relevante. Um líder precisa ter, dentro da questão da mente blindada, primeiro, um autoconhecimento profundo. Um autoconhecimento daquilo que ele é, daquilo que ele quer, das suas reações. O líder ele precisa se conhecer, conhecer o seu perfil, conhecer a sua natureza, conhecer a sua alma. Para que a mente seja blindada. E além de você se autoconhecer, você precisa buscar controle e inteligência emocional. Autoconhecimento junto com controle e inteligência emocional. Porque inteligência emocional é uma coisa. Controle sobre a inteligência emocional é outra coisa completamente diferente. Muita gente hoje estuda inteligência emocional. Muitas vezes hoje muitas pessoas assistem palestras, leem livros sobre inteligência emocional. Mas muita gente exercita o controle da inteligência emocional. E é esse exercício do controle da inteligência emocional que gera o autoconhecimento da sua liderança. E daí você se torna uma pessoa que lidera com uma mente blindada. Blindada no sentido de não ficar frágil diante de obstáculos, não ficar frágil diante de desafios, conflitos de interesses, egoísmo e tudo aquilo que gira em torno de ser líder. Ser líder é lidar com o egoísmo. Ser líder é lidar com ego. Ser líder é lidar com sentimento de superioridade. Ser líder é lidar com pessoas que gostam de tramar arapucas. Ser líder é lidar com a alma humana. Ser líder é ser um psicólogo das pessoas. Então é muito importante que você, além de conhecimento técnico como líder, tenha uma mente blindada, buscando conhecimento e controle de inteligência emocional e buscando autoliderança, buscando o seu autoconhecimento. E aí você tem uma inteligência, um conhecimento para se ter uma mente blindada. Ok, pessoal? Ok? Por fim, quinto passo para você se tornar um líder inesquecível. Seja exemplo, seja modelo, seja aquilo que você quer que as pessoas sejam. Eu costumo sempre dizer para as minhas equipes, por favor, no momento em que eu não estiver sendo exemplo, me avise, porque eu preciso consertar a minha rota. Eu preciso ter humildade para alertar a minha equipe, que ela me alerte quando eu não estiver sendo modelo, quando eu não estiver sendo exemplo. Se você era um líder técnico, se você era um líder tecnológico e você precisa de conhecimento técnico para que você lidere, seja o melhor na sua área, para que você seja modelo, referência e exemplo a ser seguido. Se você é um líder que tem mais liderança nas relações humanas, seja exemplo no ato de tratar as pessoas. E se você é um líder misto, que precisa tanto de conhecimento técnico naquilo que você faz, quanto conhecimento da alma humana, a sua responsabilidade é ainda maior. Líderes que são exemplos são líderes inesquecíveis. Você lembra muito bem do seu pai, provavelmente, você lembra da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Imagina que o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, um tio, uma tia, seu irmão, sua irmã, de repente foi um grande exemplo para você de liderança, foi um grande modelo. Possivelmente você tem na sua mente alguém que você conheceu ao longo da sua trajetória de vida, que para você, essa pessoa é uma referência, é um modelo. Então, queira ser a referência e o modelo que as pessoas precisam para viver. Queira ser o exemplo que você quer que as pessoas sejam. E aí a sua influência vai resplandecer como o sol do meio-dia. Aí a sua referência, a sua autoridade vai resplandecer como a luz da manhã, como o reflexo da lua no mar. E aí você vai ter clara e evidente o quanto que você brilha, o quanto que você é especial como líder, exercendo aí a sua
influência, o seu papel de autoridade. Ok? Esse é o quinto passo para você se tornar um líder inesquecível. Eu pergunto, o que que você precisa fazer hoje? O que é que você precisa fazer hoje para começar a praticar esses 5 passos importantes que nós passamos aqui na palestra de hoje? Seja mais humano. Ensine e treine mais as pessoas. Você tem alguém na sua equipe que você precisa ser mais humano com essa pessoa? Talvez uma pessoa que você precise pedir perdão. Anote aí no papel, anote aí no seu caderninho. De repente, alguma pessoa que você foi um pouco rude, ou um pouco grosseiro ou grosseira esses dias ou em algum momento, e você precisa pedir desculpas, não é? Para melhorar e alinhar esse relacionamento. Você tem algum conhecimento maior sobre alguma coisa que você precisa compartilhar mais com as pessoas e você está escondendo? Anota aí o que é esse conhecimento. Anota direitinho que conhecimento é esse e coloca aí uma data para começar a passar isso para as pessoas que você trabalha, para seu time, para seus colegas, para sua família. Ouça bem a sua equipe, ouça bem sua família, ouça bem seus amigos. De repente você não tem exercitado esses dias porque não tem tempo. De repente você está muito atarefado, muito atarefada e está sem tempo para ouvir melhor as pessoas. Quem é a pessoa que você precisa ouvir melhor? De repente é um filho, uma filha, um irmão, um pai, uma mãe. De repente, seu marido, sua esposa, sua mãe, não sei. De repente é um colega de trabalho, um gestor, um diretor, sua equipe. Ouça melhor eles, ouça melhor a sua equipe. Anota aí quem são essas pessoas que você precisa ouvir melhor. Tem alguma coisa que você precisa trabalhar na sua mente para blindar ela? Blindar a sua mente de pensamentos negativos, blindar a sua mente de pensamentos catastróficos que realmente traz você a um pessimismo, que você fica triste, que você fica desanimado, que você fica desanimada, que você fica aí sem esperança, que você fica sem luz, que você fica sem perspectiva, que você fica sem sonhos. Então, tenha uma mente blindada a partir do autoconhecimento que você tem. Expulse as coisas que realmente atrapalham a sua cabeça de pensar de uma maneira positiva, de pensar de uma maneira ampla. E por fim, você tem sido exemplo para a sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, sua equipe? Tem alguma coisa que você precisa melhorar para ser um exemplo melhor? Anota aí, porque a partir de amanhã é o dia que você já coloca em prática isso, logo quando você acordar. E se você quiser colocar em prática hoje, coloque em prática hoje, antes mesmo aí de você dormir. Anota aí, pense em alguém, já coloca isso em prática. De repente manda um WhatsApp, manda um e-mail para alguém, já botando em prática esses 5 passos. E você vai ver daqui a um tempo que você vai me procurar e vai dizer: Palestrante José Rodrigo, que palestra incrível, onde eu botei em prática 5 passos simples, que talvez até eu já tinha em mente, talvez até eu já conhecia, talvez até eu já sabia, mas havia negligenciado, mas eu havia esquecido. Tem algum desses que você deixou para lá, mesmo sabendo que precisa fazer? Você vai fazer isso hoje. Você vai colocar num papel, você vai anotar o que é e como vai ser, e você vai colocar em prática a partir de hoje e a partir de amanhã. E você vai ver que você vai ser um pai melhor. Você vai ver que você vai ser um marido melhor. Você vai ser uma esposa melhor. Você vai ser uma mãe melhor. Você vai ser uma filha melhor, um filho melhor. Você vai ser um irmão, uma irmã melhor. Você vai ser um amigo melhor. Você vai ser um companheiro de trabalho melhor. E você vai ser um líder inesquecível. Faça isso. E por fim, eu quero dizer para você que ser um bom líder é pouco. O importante é você deixar um legado. Líderes inesquecíveis deixam um legado. Ser um bom líder é pouco. Ah, Zé, mas eu já faço o meu trabalho. Eu já faço o que tem que ser feito. Eu já faço a minha rotina. Eu já não tenho tempo para muita coisa. Eu já vivo no corre-corre. Eu já não estou mais satisfeito com o que eu estou fazendo. Estou cansado, estou cansada. Mas pense,
Não é isso que é importante. O importante é o seu rastro. O importante é o seu carimbo, é o outdoor, é aquilo que você vai deixar na mente, no coração e na alma das pessoas. Líderes extraordinários não gostam apenas de liderar, eles desejam, eles querem e precisam deixar um legado. Você merece ter realmente todo o sucesso que você merece. Você merece ser extraordinariamente bem-sucedido, bem-sucedida. Nas minhas palestras de liderança, nas 7 palestras de liderança que eu tenho, eu sempre falo isso no final. Nunca esqueça, faça as pessoas se sentirem importantes. O segredo magistral de qualquer sucesso em qualquer lugar, em qualquer área, é fazer as pessoas se sentirem importantes. Se eu não conheço líder inesquecível, que tenha deixado um legado, que não tenha feito as pessoas se sentirem importantes. Que esses 5 passos mude a sua história, mude a sua vida, inspire você a ser alguém melhor, inspire você a ser um líder melhor, inspire você a ser uma pessoa extraordinariamente melhor e principalmente inesquecível. Pense nisso, coloque em prática, depois manda um WhatsApp para mim, manda um e-mail, manda um comentário, manda para mim um recadinho dizendo: Rodrigo, mudou a minha vida aqueles 5 passos para se tornar um líder inesquecível. Um grande abraço para você, quero ver você nos próximos encontros. Até mais, um grande abraço, palestrante José Rodrigo.